E aí, pessoal, esse é o Portal do José, discutindo assuntos aí ligados ao direito, à cidadania e também à política, porque são assuntos muito ligados uns aos outros, né? Você pode se inscrever no nosso canal aí, o canal está crescendo devagarinho, a gente está revendo os amigos aí, reencontrando muita gente, né? Então, estou fazendo que nem todo mundo faz, né? Eu sempre que via isso nos vídeos do YouTube, eu ficava assim meio incomodado, né? Toda hora você acessa um vídeo de alguém, cara, faz joinha, se inscreva no canal. Sim, mas essa é a única forma também de você compartilhar o conteúdo de temas pela internet, né? Gente, vamos entrar no tema. Quando a seleção brasileira jogava com alguns times e não ia muito bem, o Galvão Bueno ele sacava sempre um bordão, né? A situação tá ruim para o Brasil? Chama o Chile que resolve. Eu achava uma situação absolutamente desrespeitosa, porque é como se fosse assim, o Chile fosse um saco de pancada e fosse chamado só para resolver determinados problemas. Depois a gente teve a campanha eleitoral recentemente, que surgiu um bordão parecido da campanha do Meirelles, né? Se tá ruim, chama o Meirelles. Se não está funcionando isso, chama o Meirelles. A economia não está funcionando, chama o Meirelles. Se eu pudesse sugerir ao presidente Trump para que derrubasse um regime ao qual ele não concordasse, eu diria: presidente Trump, não está dando certo? Chame William Vac. Por que eu estou fazendo isso, gente? Porque eu achei muito curioso. Eu já vi muita coisa em ciência política, né? Inclusive esse vídeo que eu estou me referindo aí do William Vac me obrigou aqui a rever esse livrinho aqui do professor Richard Dreyfuss, né? É um livro maravilhoso, de grande envergadura, que foi a tese de doutorado dele falando do golpe militar no Brasil, onde ele mostra como foi a participação da CIA no golpe de 64 aqui no Brasil. E agora o William Vac, ele pintou no canal do YouTube, né, que está sendo muito assistido. Ele de fato é um profissional muito competente. Ele saiu da TV Globo naquela circunstância que foi colocada para todo mundo como sendo um ato de racismo, essa coisa ficou meio obscura, ele não fala disso, a TV Globo não fala muito disso, e também o nome dele surgiu como tendo sido um informante da CIA aqui no nosso país, né? Ele moveu uma ação contra a TV Record, ganhou danos morais por conta dessa alusão que foi feita pelo Wikileaks, onde documentava que ele se encontrava com alguma frequência com diplomatas do governo americano no Brasil e fora do Brasil, né? Mas esse não é o tema. Eu acho que se encontrar com o embaixador não prova absolutamente nada, o cônsul, mas não é essa a questão. A questão é a seguinte, que o William Vac surge com o seguinte vídeo no canal dele: como se derruba Maduro? Como se derruba Maduro? E ele passa durante o vídeo dele todo tecendo algumas afirmações, né? É muito comum ele dizer assim: a ditadura de Maduro, como cai um ditador, como caem os ditadores. Ele acompanhou a queda de dois ditadores na fala dele, né? De Saddam Hussein era um ditador, e Slobodan Milosevic seria outro ditador também, né? Mas de onde vem esse conceito? Como é que você classifica que um governo é uma ditadura ou não? É a gente que classifica? Eu estou passando assim, visito um país e digo assim: esse país é uma ditadura. Ou simplesmente eu intuo, né? Eu olho assim para a cara do presidente e digo assim: esse homem é um ditador. Isso é assim? Isso é o arbítrio de cada um? Ou existe uma ciência política, existe algum parâmetro para você classificar um governante como ditador? Bom, aí eu fui lá no Norberto Bobbio, né, no dicionário de política dele, quando ele fala de ditadura. E ele aponta como sendo regime de ditadura um regime onde há uma concentração e caráter ilimitado de poder. É isso que acontece na Venezuela? Será que o presidente lá ele tem um poder ilimitado? Será que ele se classificaria nesse conceito de Norberto Bobbio? E também a precariedade de regras de sucessão. Ou seja, quer dizer que na Venezuela não tem regras de sucessão? Ao contrário, eu já estudei
por outras razões, a Constituição da Venezuela é a única Constituição da América Latina que tem uma figura chamada recall. Recall é quando você coleta a assinatura de parcela importante da população e você submete o governante a uma avaliação. Se ele não for bem avaliado, ele cai fora. Isso aconteceu com Hugo Chávez. Hugo Chávez ele passou por um recall e foi aprovado. Então, do ponto de vista institucional, a Constituição da Venezuela é mais interessante, mais democrática até que a nossa. Olha só que coisa interessante. A ciência política classifica também que o que classifica uma ditadura é a realização de eleições indiretas. Ora, na Venezuela nós temos eleições diretas. Ora, e os Estados Unidos têm eleições indiretas. Então, seria correto, então, por esse parâmetro, a gente dizer que Donald Trump é um ditador. O Estado é democrático, enquanto na ditadura ele seria autocrático. Os três poderes de uma ditadura são concentrados na mão de uma única pessoa, o legislativo, o executivo e o judiciário, enquanto na democracia os poderes são independentes. Na ditadura você não tem direito, alguns direitos são totalmente respeitados e na democracia os direitos são respeitados. E na ditadura há um impedimento à manifestação e nas democracias acontecem manifestações. Ora, as manifestações que têm ocorrido contra Maduro são massivas, são gigantescas. O opositor de Maduro ele tem se pronunciado em praça pública ao longo de meses. Né? Não se tem registro de nenhum tipo de incidente. Nós temos muito conhecimento de fake news, que há um assédio e por aí vai. Mas vamos ver aqui, pegar uma fala aqui do William Vac, que eu não quero fazer um vídeo muito longo, eu quero comentar algumas coisas. Vamos ver como é que ele abre o vídeo dele logo na largada. Escutem. A primeira pergunta que a gente faz é o seguinte: como é que se derruba uma ditadura? Como é que se faz para cair um ditador? Eu acompanhei como repórter internacional, muitos anos atrás, 2 desses esforços internacionais. Um para derrubar a ditadura de Saddam Hussein, no Iraque, o outro para derrubar a ditadura do Slobodan Milosevic na Iugoslávia. Não acho que... Muito interessante. Como é que se derruba um ditador? Né? A questão principal é a seguinte: quem decide, quem define que o governante de determinado país é um ditador? Nós vivemos uma época de guerra híbrida. Né? No caso de Saddam Hussein, ele foi eleito lá também, gente. O Iraque era um país que existia. Se acusava o Saddam Hussein de praticar infringência de direitos humanos, mas quem é que quer passar as férias no Iraque agora? Você gostaria de passar uma temporada de férias em Bagdá? Porque é o que me consta, né? Lá não anda um país muito democrático, muito tranquilo nos dias de hoje. Né? Aliás, todos os cientistas políticos que avaliam a participação dos governos, do governo norte-americano na criação de situação de paz e restabelecimento de democracia, você tem o caos. Os analistas sempre lembram do que aconteceu na Líbia, que aconteceu no Afeganistão, que aconteceu na Síria, que aconteceu no Iraque, que aconteceu no Sudão, sempre países onde se invoca uma questão interna desse país e os Estados Unidos, como a grande polícia do planeta, quer impor uma situação democrática de convivência nesses povos. Né? Bom, gente, olha, eu não vou colocar a fala de William Vac no nosso vídeo todo, mas ele fala o seguinte, que a ditadura de Maduro está muito difícil de derrubar porque é uma ditadura corrupta, onde as forças armadas elas são absolutamente corruptas. Eu queria saber de onde que vem esse tipo de informação, né? Maduro está no poder porque ele tem um grupo das forças armadas gigantesco que é corrupto, né? É só isso que está fazendo com que ele permaneça no poder. O regime podre cairia sozinho. Mas nesse caso aí, o William Vac diz que esse regime podre não vai cair muito cedo. E que a ajuda humanitária, ele confessa, a ajuda humanitária não é ajuda humanitária de porcaria nenhuma. Não é ajuda e não é humanitária. O William Vac classifica nesse vídeo aí, que eu recomendo que vocês assistam. Tudo bem que já tem muitas visualizações, mas avalie você também. Ele diz que a ajuda humanitária é uma provocação. A provocação para corroer ainda mais a estrutura de poder da Venezuela. Ele diz que essa ditadura, que ele classifica como ditadura, e que só com esforço coletivo essa ditadura vai cair. Esforço coletivo de quem, cara pálida? Que coletividade é essa que tem que derrubar
essa ditadura. E que essa ditadura ela está montada em cima de um ferrolho, expressão política dele, que se baseia na repressão política, uma polícia instruída por cubanos, e há também uma certa adesão, quer dizer, é opressão, 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 um restinho de adesão popular lá na frente. Gente, se vocês procurarem assim no YouTube Venezuela, ou manifestações, colocar o nome de algumas personalidades venezuelanas no YouTube, vocês vão se deparar com manifestações massivas, né? Com muita gente apoiando o regime, né? Que explicação a gente tem para uma situação como essa, né? Essas pessoas estão ali porque estão ganhando lanche, elas estão indo de ônibus, pagos, elas recebem dinheiro. Por que elas estão ali? É engraçado, ninguém levanta a possibilidade das pessoas estarem unidas porque elas querem defender a sua pátria pela visão que elas possuem. Elas estão defendendo o seu território, a sua cultura, contra uma intromissão de um país estrangeiro. Ninguém está levando muito isso em consideração, não é? Segundo William Vac, nós estamos num jogo político onde a diplomacia vai ter que asfixiar a Venezuela e vai ter que ter muita paciência e capacidade de articulação. A asfixia diplomática é uma ferramenta para que isso aconteça, né? Gente, se você quer derrubar alguém, o William Vac é a solução. Eu sei que o William Vac vai acabar assistindo esse vídeo, eu sei que meu vídeo é muito pequenininho, mas William Vac, você é um jornalista conceituado, você rodou o mundo inteiro, pelo menos dê as suas fontes, onde é que você está encontrando essas classificações, por que é que você está classificando determinada situação como ditadura ou não, quais são os elementos, aonde estão contraditórios, você está entrevistando alguém do outro lado? Bom, fica aí o meu vídeo que é pouco visto, mas funciona aí como uma forma das pessoas refletirem um pouco sobre as verdades que são colocadas pra gente na internet, tá bom? Até o próximo vídeo, gente. Tchau!